Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos estudar agora o Apocalipse capítulo 14. Vamos estudar aqui o capítulo 14 e o objetivo principal do Apocalipse 14 é diferenciar os adoradores do anticristo, né, dos salvos que foram comprados e selados por Jesus. Então o versículo 1 ele vai dizer: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Então, o monte Sião aqui não é a terra, mas é o céu. Então, aqui trata-se da cidade santa, Nova Jerusalém, né? Os 144.000 são o mesmo grupo que foi selado lá no capítulo 7, tá? É o mesmo grupo. E eles representam a totalidade, né, dos salvos. Então, a igreja selada está de pé com o Cordeiro no Monte Sião. Eles recebem a marca do Pai, né, e a marca do Filho. Então, eles recebem essa marca. E ele vai dizer: e ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, a igreja que está cantando no céu, né? Enquanto os adoradores do anticristo estão blasfemando na terra. Então, na terra, os crentes sofrem e choram, mas Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, a alegria da igreja será completa e ela cantará um novo cântico que ninguém poderá aprender senão os próprios salvos. E ele vai falar no versículo 4, ele vai dizer: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, o significado é espiritual aqui, né? Eles são espiritualmente incontaminados, puros como virgens, e seguem ao Cordeiro por todo lugar onde ele vai. Eles não se misturam com a imoralidade, a sujeira deste mundo. Se mantiveram puros em um mundo imundo, né? É assim que os salvos eles devem viver. Enquanto os ímpios blasfemos se contaminaram com a besta, né, seguiram uma mentira, falsos milagres, os salvos, eles não têm mentira na sua boca, né? Na sua vida. O espírito do final dos tempos é a mentira, é o engano, né? E ele vai dizer no versículo 6: e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação e tribo e língua e povo. Olha só, né? Quer dizer, existem três evangelhos, que é o mesmo evangelho, é a mesma palavra, só que em momentos diferentes, né? Aqui ele está falando do evangelho eterno, mas a Bíblia fala do evangelho da graça, né? O evangelho da graça, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Existe o da graça, existe o evangelho eterno, que é esse que nós estamos lendo, da grande tribulação, né? E existe o evangelho do reino, que vai ser pregado no fim, lá no milênio, né? Jesus falou: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, o fim não é o arrebatamento, nem a grande tribulação. O fim é depois do milênio, o fim é o trono branco.
Então, a falta da evangelização mundial hoje não impede do Senhor Jesus de arrebatar a sua igreja agora, neste momento. Então ele vai dizer o seguinte no versículo 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Quer dizer, os moradores da terra são exortados a temerem a Deus, darem glórias a Deus, né? O capítulo 13, o capítulo anterior, falou que quem é como a besta, né? Quem pode pelejar contra ela? Mas agora o anjo proclama as boas novas de alguém mais forte, o Todo-Poderoso Deus. Ele sim deve ser temido, né? A ele sim deve ser dada toda a glória. Somente Deus é digno de ser adorado, porque ele é o Deus criador. Os anjos que não podem ser tocados pelo anticristo vão pregar. E mesmo assim as pessoas, na sua maioria, permanecerão, infelizmente, né, incrédulas. Então, quão dura será a incredulidade no período da grande tribulação, né? Porque os ímpios vivem como se o juízo jamais fosse chegar. E ele vai falar: e outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Então, aqui ele vai falar da Babilônia, né? A verdadeira igreja está no céu e a falsa igreja está na terra, e arruinada, né? Essa Babilônia seduziu, enganou, mas agora está caída. Ela é a religião que prega a idolatria, né? E que vai estar a serviço do anticristo, de Satanás. Mas depois nós vamos falar sobre a Babilônia. Ele vai falar no versículo 9: seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro. Então, a ira de Deus veio misturada com misericórdia, né? Mas quando o juízo chegar, os ímpios terão que beber o cálice da ira de Deus, sem mistura, quer dizer, sem oportunidade de arrependimento. Todos aqueles que estão unidos a este mundo vão perecer com o mundo. Agora, quem escolher servir a Satanás vai ter que sofrer as consequências, né? Quando fala que serão atormentados com fogo e enxofre, isso fala da intensidade, a intensidade do tormento. E o versículo 11 ele vai dizer: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta, a sua imagem e aquele que recebe o sinal do seu nome. Olha que coisa incrível isso aqui, né? Porque é muito forte. É muito forte o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, porque os adoradores da besta serão atormentados eternamente, jamais terão descanso. Não são todos os mortos que são felizes, mas os que morrem no Senhor Jesus. Então, aqueles que morrem em Cristo não morrem, né? Dormem. E o versículo 12 diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, hoje, apesar do mundo em que vivemos, as pessoas querem viver suas vidas plenamente até o fim. Naqueles dias, quer dizer, a morte será anulada, né? Ou almejada, melhor dizendo. As pessoas vão almejar a morte, porque não haverá nenhuma alegria por estar vivo nessa terra. Agora, a gente vai para outro cenário. Olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Olha só, né? Quer dizer, Jesus ele virá fisicamente, pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, vitoriosamente. Ele virá como subiu, em uma nuvem. Ele virá para julgar. A coroa da vitória
vai estar na sua cabeça e a foice na sua mão. Ele diz, e outro anjo saiu do templo clamando com grande voz aos que estavam assentados sobre a nuvem: lança a tua foice, ceifa, a hora de ceifar é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Quer dizer, Cristo vem para a colheita das primícias, né? Ele vem reunir os seus eleitos, os salvos serão reunidos como um trigo no celeiro, mas os ímpios como o joio na fornalha. Ele vai dizer, e saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vidimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Então a ideia aqui não é uma colheita dos frutos, mas de um lagar, né, onde as uvas são pisadas e esmagadas. Então, Apocalipse, lá no capítulo 19, no versículo 15, mostra o próprio Cristo pisando o lagar. Os ímpios que blasfemaram de Deus e perseguiram a sua igreja, né, todos eles serão destruídos, todos. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Quer dizer, a extensão de 1.600 estádios é como se fosse 360 quilômetros, né? Então o mundo será ceifado, o sangue vai até os freios dos cavalos, mais ou menos 1,5 metro, né, de altura. É um mar de sangue que João está vendo. João viu um grande derramamento de sangue, né? O resultado do Armagedon. Nós vamos falar mais lá na frente. Dura coisa é provocar a ira de Deus. Quer dizer, na humanidade só há dois grupos, os salvos e os perdidos. Os adoradores da besta, os adoradores do Cordeiro. Os que estarão com Cristo no Monte Sião e os que serão atormentados de dia e de noite. Quer dizer, aqueles que irão cantar e descansar no céu e aqueles que estarão atormentados para sempre. A pergunta é: de que lado você está? Você tem um selo de Deus na sua vida? Sua vida é pura, seus lábios são puros. Hoje ainda é dia de oportunidade, porque logo o juízo vai chegar e então será tarde demais. Entregue a sua vida para Deus o quanto antes. Tá certo? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos.